just said, sometimes I just wish my mother wasn't here. She causes me so much pain. Okay. And he said, would you, I don't know, and it just kind of jumped around the bush. Minha família vai me odiar. Isso foi o que uma jovem de 16 anos falou chorando para um policial. Esse caso chocou uma pequena cidade no Alasca. Essa é a história de Rochelle Winterman. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Esse caso aconteceu em Craig, uma cidade bem pequena numa ilha do Alasca. Como a cidade era pequena e pouco povoada, todos se conheciam. Num domingo, dia 14 de novembro de 2004, Robert Klaus, um policial aposentado, resolveu continuar trabalhando. Ele estava na delegacia de polícia em Craig. Nesse dia 14, Robert recebeu uma ligação. Um caçador havia encontrado uma minivan em chamas, numa estrada madeireira com restos mortais dentro. Essa estrada era no meio do nada. Klaus correu até o local. Chegando lá, o carro ainda estava pegando fogo. E os restos humanos estavam no banco traseiro do veículo. Inicialmente deu a entender que era um acidente, mas enquanto os investigadores vasculhavam a cena, não encontraram nenhum sinal de algum motorista no banco da frente. Entre outros aspectos que a cena dizia, o carro não havia batido, mas sim incendiado. O incêndio foi claramente provocado por alguém e não foi um acidente. Foi um assassinato. O departamento de polícia de Anchorage também foi chamado para ajudar nas investigações. Klaus esperou na cena do crime durante toda a noite para garantir que nenhum animal ou o tempo estragasse algum vestígio. E durante a noite, Klaus recebeu uma ligação. Era um morador local chamado Doc Winterman. Doc disse que sua esposa, Laurie Winterman, estava desaparecida. Ela tinha sido vista pela última vez em um jantar na Câmara do Comércio, 24 horas antes. E sua minivan também havia sumido. O carro que Klaus encontrou, claramente, era uma minivan. Após a chegada da perícia, o corpo foi encaminhado para autópsia, onde os registros dentários confirmaram que a vítima era Laurie Winterman. O carro também foi recolhido e identificado como sendo dela. Doc e Laurie eram extremamente conhecidos e ativos na comunidade. Doc era um soldado condecorado quando conheceu Laurie em Utah. Eles se casaram e se mudaram para o Alasca. Eles tinham 2 filhos, Rochelle e Jeffrey. Laurie foi descrita como atenciosa, prestativa, que chegava a ser ansiosa para ajudar os outros. Quando o incêndio na minivan aconteceu, Doc e os 2 filhos não estavam em casa. Doc estava numa viagem, a filha Rochelle, uma estudante do ensino médio de 16 anos, estava em Anchorage, um torneio de vôlei, e Jeffrey estava na faculdade. O curso dele ficava no continente, não ficava no Alasca. Quando Rochelle e Doc voltaram no domingo, perceberam que Laurie havia sumido. A única coisa estranha que Rochelle observou é que uma garrafa de vinho estava fora do lugar e estava vazia. Mas a sua mãe não bebia. Os investigadores de polícia foram até a casa da família e notaram que as roupas que Laurie usou no jantar na noite anterior estavam na casa, assim como as fotos do evento. Claramente, Laurie voltou para casa antes de perder a vida. Outros itens estranhos foram encontrados: a ponta de uma luva de borracha e fibras de uma corda sintética no quarto e uma pegada no parapeito de uma janela. Parecia que alguém havia invadido a casa. Os investigadores, em primeiro lugar, suspeitaram do marido, o que é de costume. Mas o álibi de Doc era incontestável e logo ele foi descartado como suspeito. Eles então
viram a atenção para Rochelle, a filha de Laurie. Rochelle já havia 1 ano tinha mudado drasticamente a sua aparência e o comportamento também, saindo com homens mais velhos e estranhos. Esses homens se chamavam Jason Warrant e Brian Redell. Jason e Brian tinham 25 anos e eram amigos desde a adolescência. Jason trabalhava como zelador e Brian numa loja de informática. No verão anterior, Rochelle conseguiu um emprego na mesma loja de informática de Brian. Eles se tornaram amigos e Rochelle acabou conhecendo Jason, que logo começaram um relacionamento. A família de Rochelle era contra o namoro, porque Jason tinha 25 anos e Rochelle 16. Foi quando Rochelle começou a se rebelar. Ela tinha um estilo gótico, não era o estilo que ela sempre usou, ouvindo outros tipos de músicas e o comportamento muito estranho. Além de investigar a filha de Laurie, Klaus também começou a investigar Jason e Brian. Jason disse que quando o crime aconteceu, ele passou a noite inteira com o amigo Brian. Brian também disse que passou o final de semana com um amigo, mas que à noite cada um estava na sua casa. As histórias não combinavam. No dia seguinte, o departamento de polícia recebeu uma ligação. Era Jason, dizendo que havia sido atacado por um homem num estacionamento usando um capuz preto. Este homem disse para ele ficar longe de Rochelle. Ninguém nunca viu essa pessoa. Os investigadores questionaram Jason, dizendo que acreditavam que aquele ataque do homem de capuz era falso e que ele tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu com Laurie. Sem hesitar, Jason disse que seu amigo Brian era o autor e que ele tinha feito isso porque Rochelle estava sendo agredida fisicamente pela mãe. A polícia encontrou um blog que Rochelle tinha, chamado My Crape Life, onde ela descrevia Craig como um inferno, cidade onde ela morava. E também escreveu no blog que a mãe agredia muito ela. Essas acusações eram falsas. A polícia pede para Jason usar uma escuta e conversar com um amigo para ver se ele dizia alguma coisa. Durante a conversa dos amigos, Brian fez algumas confissões e imediatamente a polícia o chamou para um interrogatório. Sem muito esforço por parte da polícia, Brian admitiu o assassinato, mas falou também que o amigo Jason estava mais envolvido do que ele havia dito. Ele disse ainda que eles acreditavam que iriam salvar Rochelle, a sua própria mãe, e que depois de tudo terminado, Rochelle e Jason deixariam Craig e se mudariam para outra cidade. Durante o interrogatório, Brian explicou para a polícia que invadiu a casa, sequestrou Lauren, a amarrou com um cordão de nylon, a forçou a beber o vinho até que ela ficasse totalmente embriagada e a colocou amarrada no banco de trás do carro. Quando ele e Jason chegaram ao local isolado, ele a arrastou para fora do carro, lutando com ela para quebrar seu pescoço. Mas, sem êxito, eles colocaram fogo nela e no carro e saíram do local. Ou seja, Jason estava junto o tempo todo. Brian foi preso no dia 18 de novembro de 2004. Jason foi levado para novos interrogatórios, admitindo finalmente o seu total envolvimento. Quando questionado sobre o que Rochelle tinha a ver com tudo aquilo, ele inicialmente insistiu que ela não sabia de nada. Mas logo em seguida, ele admitiu que ela havia pedido aos dois fazer aquilo com a sua própria mãe. Ela havia dito a eles quando Laurie estaria sozinha em casa e a hora certa para eles invadirem e pegá-la. Rochelle foi levada para interrogatório e ela concordou em conversar sem a presença do seu pai ou de um advogado. Durante o interrogatório, ela afirmou que não os incentivou a tirar a vida de Laurie. Rochelle disse, abre aspas, lembro-me de dizer, tipo, não façam isso.
Fecha aspas. Ou seja, ela disse que não mandou eles fazerem isso, mas ela sabia que eles tinham feito. O depoimento dela foi extremamente contraditório e estava claro que ela estava envolvida. Durante a conversa com o policial, ela estava extremamente fria, debochada e sarcástica, dizendo ainda para o investigador que ele não precisava questionar tudo o que ela dizia. Rochelle afirmou que uma vez a sua mãe bateu nela com um taco de beisebol e a empurrou escada abaixo, e continuou insistindo que o namorado e o amigo se ofereceram para tirar a vida de Laurie, e ela recusou. E logo em seguida, Rochelle disse para o mesmo investigador que os abusos e agressões por parte da mãe eram mentira. Ela não dizia coisa com coisa. E de repente começou a chorar e disse: "Minha família inteira vai me odiar." Ela fazia parte da equipe que fez aquela barbárie com Laurie, porque eles montaram uma equipe. Eles planejaram, arquitetaram tudo, os três juntos. Rochelle e Jason foram presos no dia 19 de novembro de 2004. Os dois foram acusados por 10 crimes cada um, incluindo conspiração para cometer assassinato, sequestro, roubo, entre outros. Em junho de 2005, Brian se declarou culpado e recebeu uma sentença de 99 anos. Como na verdade não cometeu o assassinato em si, ele recebeu 50 anos. Rochelle foi a julgamento em janeiro de 2006. Jason e Brian testemunharam contra ela, mas o julgamento terminou com um júri empatado e um novo julgamento foi realizado em 2011. E ela só foi condenada por assassinato por negligência criminal e sentenciada a somente 3 anos de prisão. Depois que cumpriu a pena, Rochelle foi liberada e deixou o Alasca, sem se importar com o irmão e com o pai. Ela arquitetou tudo sozinha e usou o namorado e o amigo para fazerem o trabalho sujo. Ela tem uma mente diabólica e hoje está solta, vivendo a sua vida normalmente. Eu não entendo como às vezes países de primeiro mundo fazem esse tipo de coisa. Sabendo que ela era a mentora do crime, tão culpada quanto os dois outros, ela pegou só 3 anos de prisão. Te inscreve no canal e até o próximo vídeo.